Glória a Deus. Glorificado seja o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre, na minha, na sua, na nossa vida. Chegando agora de um culto abençoado, onde Deus bradou milagre, eu quero aqui externar a minha paz aos meus diletos irmãos, ao qual este vídeo será enviado, aos meus amigos pastores, homens que têm andado de joelhos em prol da minha vida, aos meus amigos que intercedem a minha pessoa, aos meus amigos que estão sempre à minha retaguarda. Muito obrigado, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vos recompense, né? E eu quero trazer para os meus irmãos aqui uma palavra de ânimo, uma palavra onde você vai entender que há um efeito de Deus para a sua vida. Talvez você tenha pensado aí que o que você está vivendo, passando, Deus tenha se esquecido de você. Eu quero te lembrar que Ele jamais esquecerá dos teus. A Bíblia diz que quando passaram-se o dilúvio, o Senhor chamou então a Noé e disse a ele: Noé, tenho posto um arco nos céus após toda a chuva pequena, para que me lembre que não mais exterminarei esta nova era com água. Deus não se esqueceu de vós, porque todavia há sobre vós uma chuva de graça. Todavia há sobre vós uma chuva de bênçãos. Talvez você não tenha prestado a atenção, mas você está vivo. Em meio a situações ruins, você está vivo. Deus está trabalhando na sua vida ministerial, pessoal, sentimental, profissional. Enfim, Deus, Ele está com as mãos estendidas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então não se desespere. Há uma obra de Deus direcionada para você nesta noite, neste primeiro dia da semana judaica. Não se preocupe, porque Deus, Ele tem trabalhado ao seu favor. Amém? No capítulo de número 15, no versículo de número 23, diz a palavra do Senhor: E então chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que houveras, ou que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Amém? Até aqui por enquanto, glória a Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitas coisas que nós sofremos e não entendemos o porquê sofremos. Existem muitas coisas que passamos e não entendemos o que e por que passamos. Existem muitas coisas que nós estamos vivendo e não conseguimos entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer nesta noite que há da parte do Senhor uma provisão, há da parte de Deus uma providência para a tua vida. Ei, esta amargura, ela vai passar, esta enfermidade, ela vai cessar, este problema que você está passando, vivenciando, sofrendo, vai acabar. Sabe por quê? Porque há provisão de Deus nesta situação, há provisão de Deus nesta situação. Deus, ele tem olhado dos altos céus e tem dito: olha, eu estou contigo, tão somente creia, porque eu estou contigo. A Bíblia diz, dentro do texto ora lido, no versículo de número 22 do capítulo 15, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Ponto. Meu Deus, olha só,
Nós estamos falando que este povo andou no deserto. Nós estamos dizendo que este povo saiu andando no deserto, caminhando em terra seca. As únicas duas coisas que tinha sobrando era areia e vento cortante. A única coisa que tinha sobrando era vento e areia. Vento que cortava, vento que soprava forte, 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 frio, gelado, porque não havia nada que pudesse fazer guarida ao povo Israel. E as areias com o vento subiam, cortavam igual estiletes. Mas o Senhor é provisão de Deus. O Senhor é provisão de Deus. A Bíblia nos diz, no versículo de número 23, e chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Às vezes, você está à beira da solução, entre aspas, do teu problema. Às vezes você está à beira da solução do teu problema, mas isso é entre aspas. Talvez você está desempregado e de repente lhe aparece um subterfúgio, um bico. Você está desempregado, mas está assíduo na obra, na presença. Este bico lhe vem de uma hora para outra para que você se afaste da presença. Sai da presença do Senhor. Deixa de agradar. Sabe o que é isso? Isso é água amarga. Você sabe que ela pode solucionar também, entre aspas, o seu problema. Porém, ela não vai te permitir ficar na presença do Senhor. Mas deixa eu te segregar algo da parte de Deus. A provisão ainda está de pé. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai mudar a tua história. Quer ver? No capítulo de número 15, verso de número 24, diz a palavra do Senhor: e o povo murmurou contra Moisés, e Moisés dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu o estatuto e uma ordenança e os provou. Veja, eles estavam no versículo de número 22, andando no deserto. Deserto, duas coisas, vento e areia. Mas chegaram a, talvez, a solução dos seus problemas, que seriam aquela água. Eles queriam beber água, mas a água era amarga. Não podiam beber. O que acontece? Deus agora fala para Moisés: corta uma árvore e lança nessas águas. Espera aí, vamos parar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, vamos retroceder um pouquinho. No versículo de número 22 do capítulo 15, eles estavam andando no deserto. Deserto só tem duas coisas possíveis de se ver. A primeira é, não vamos nem falar três por causa do sol, né? Mas a primeira é vento e a segunda é areia. Mas Deus é a provisão deste povo. Deus agora diz: ei, corta uma árvore verde e lança nas águas. Aí, vamos entrar para dentro do Gênesis. Deus olha e diz: a terra, produza vegetação, produza áreas verdes, produza coisas boas, alimentos, produza a terra. E a terra então se verdejou. Assim é a provisão de Deus na tua vida. Não importa o que você está passando, não importa o vento, não importa a situação, não importa qual é o deserto que você está andando, não importa qual é o deserto que você está enfrentando. Saiba que neste deserto há a provisão de Deus. Saiba que neste deserto há a suficiência de Deus de encontro a você. Então somente começa a olhar para as coisas de cima. Diz a palavra do Senhor em Colossenses 3. Ei, começa a olhar para as coisas de cima. Começa a prestar atenção pelas coisas de cima. Começa a clamar pelas coisas de cima. Começa a querer as coisas de cima, porque a provisão de Deus, ela virá e te alcançará, e você dará brados de vitória, porque assim diz o Senhor. Verso de número 26, para nós encerrarmos. E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ei, começa a entender, nada pode te alcançar,
nada pode te alcançar. Por quê, pastor? Porque o Senhor ele está dizendo, guarda o contato, guarda o meu contato contigo, guarda a minha presença, guarda a minha graça, guarda... Ei, meu Deus, começa simplesmente a dar lugar, deixar ele te usar, começa simplesmente a ser um estatuto vivo, começa simplesmente a deixar ele te tocar, porque ele tem algo de bom para a tua vida. Enfermidade, pandemia, corona, covid, não te toca, porque diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 3 do mesmo livro do Êxodo, diz o Senhor, eis, Moisés, diga ao povo que eu vou libertar. Senhor, mas vamos querer saber qual é o nome desse que vai libertá-los. Moisés, diga aqui, o eu sou vos enviou a voz. Ei, narras, subdepróvias, não temas, tão somente creia, porque há galardão para as suas obras, há vitória direcionada para a tua casa, providência de Deus. Você desempregado ou desempregado em tempo de pandemia, preocupado porque as contas chegou, o meu Deus manda te dizer nesta noite, a porta se abrirá, e você em casa não pode sair, o meu Deus manda te dizer nesta noite, aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor andam ao seu derredor, os guardando. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Oh, aleluias. Então somente, meu irmão, minha irmã, receba aí de Deus a provisão, a árvore verde no deserto para adoçar a tua água. Há remédio de Deus para curar a tua ferida. Há um socorro de Deus para tirar estas enfermidades que estão rondando do Senhor, porque diz a palavra do Senhor, que do Senhor, aquele que é do Senhor, ele os guarda. Amém? Então somente fique aí na gloriosa paz do Senhor Jesus, dando brado de vitória, porque hoje é dia da provisão de Deus na sua vida. E um abraço forte da parte do pastor Ricardo a todos, e tenham todos uma noite juntamente com a semana abençoada. E eu espero poder ouvir testemunhos um atrás do outro, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que vos prometeu. Amém? E graças a Deus. Aleluias.